O processo de cicatrização ele vai depender de inúmeros fatores. Vai depender do tecido lesionado, do tipo de ferida. Eu tirei aqui a imagem, gente, porque como... Então, vocês vão identificar que o processo de cicatrização, ele vai depender de vários fatores. Então, o tipo de lesão, o que ocasionou essa lesão, quais os tecidos que foram danificados, a idade do paciente, como que está a pele desse paciente. A gente sabe que o paciente, quando ele é idoso, ele tem uma dificuldade maior, né, de cicatrização. Então, eu preciso ter o cuidado com todos esses fatores de risco que podem levar à dificuldade desse processo aí de cicatrização, tá? Então, gente, a cicatrização de feridas em relação ao conceito dela é uma perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares, né? E é importante a gente saber que elas precisam interagir, que essa coordenada cascata de eventos celulares e moleculares, eles acabam interagindo para que possa ocorrer aí uma pavimentação e uma constituição, uma reconstituição, na verdade, melhor do tecido. Então, várias células, várias substâncias, elas vão se interagir para que o tecido possa se remodelar, se recuperar, ocasionando aí o processo de cicatrização da pele. E aí ela é um processo dinâmico, né, que envolve fenômenos bioquímicos e fisiológicos, e a gente vai ver cada fase aí desse processo de cicatrização. E esses fenômenos químicos e fisiológicos, eles devem se comportar, né, de forma harmoniosa para garantir aí a restauração da pele, a restauração tissular. A gente vai evitar falar um pouquinho pele, 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 a gente vai começar a usar mais o termo tissular, que vai ser referido, né, a esse tecido da epiderme e da derme. Então, a cicatrização, né, como desencadeante aí da cicatrização, vai ocorrer uma perda tecidual a partir, gente, do fisiologismo mesmo, tá? Da fisiologia desse processo de cicatrização, que vai se voltar completamente para o reparo de um evento danoso ao organismo. E aí a perda tecidual, ela vai poder atingir tanto a derme completa, né, ou incompletamente, que vai ser mais fácil o processo de cicatrização, ou mesmo aí atingir todo o órgão, chegando ao tecido subcutâneo, ao tecido muscular, ao tecido ósseo, que aí a gente já sabe que vai ser uma úlcera, que o processo de cicatrização vai ser muito mais difícil. E aí, gente, que vem a definição do tipo de ferida. A queimadura, a ferida por arma de fogo, por arma branca, qualquer tipo de lesão que vá danificar o tecido do teu paciente é uma ferida. O processo de cicatrização, ele deve ser o mesmo, ele só não vai ser o mesmo quando ele vai depender aí do tipo, do grau de lesão, que a gente já viu os graus da queimadura. Quando a gente... Desliguem o áudio de vocês, por favor. Quando tem alguma substância que pode estar piorando esse processo de cicatrização, que pode estar aumentando essa ferida. Então, todas as feridas, o processo de cicatrização, ele vai ser o mesmo, independente de ser uma queimadura ou não. A gente só vai precisar, de fato, identificar o grau dessa ferida. Ou se tem alguma patologia que possa interferir nesse processo de cicatrização, idade, tipo de pele. Então, a gente tem aí alguns tipos de ferida, né? O primeiro tipo de ferida é a ferida de espessura parcial, que é a derme incompleta.
a gente já viu que a queimadura de segundo grau, ela pega a parte incompleta da derme, né? Então, a reparação ela vai se fazer pela reepitelização dos anexos epiteliais ou do epitélio, desculpa, derivado aí da pele adjacente não acometida. Então, o processo de cicatrização ele vai ser muito mais rápido e vai ter um resultado final, uma cicatriz praticamente imperceptível, né? Porque os anexos da pele, eles vão ser o suficiente para reparar aquela ferida, para oferecer todos os componentes necessários para o fechamento daquela cicatrização, ou até mesmo o epitélio vizinho, como a gente está vendo aí, né? O epitélio adjacente, que ele não foi comprometido. E aí ele vai auxiliar nesse processo de cicatrização e a gente vai ter uma cicatrização praticamente imperceptível. Já as feridas de espessura total, que já vai ter a derme completa, né, ou estendida ao tecido celular subcutâneo, ou seja, a gente já vai ter, digamos, uma queimadura de terceiro, quarto grau, a gente já sabe que vai ter uma ferida de uma extensão, de um grau muito maior, os cuidados também vão ser maiores, né? Então, necessitam de uma formação de um novo tecido, que no caso é um tecido de granulação, a epitelização, né, como base aí da cicatrização das feridas de espessura parcial, como a gente já viu, vai acontecer apenas nas margens da ferida, não tem como acontecer nela toda, como a gente viu na parcial, só vai ocorrer nas margens, porque a gente quase não vai ter tecido saudável. Então, nesse caso, aí a cicatriz, ela vai ser totalmente perceptível. E aí, algumas cicatrizes, elas podem ser cicatrizes hipertróficas ou queloidianas. Então, diferente da parcial, eu vou ter pouco tecido sadio e pouco anexos que vão influenciar aí no processo de cicatrização. Então, esses anexos ou esses tecidos epiteliais que estão sadios, eles só vão me ajudar a cicatrizar a borda da cicatriz. Vocês vão ver lá na frente que a cicatriz ela sempre é fechada da borda para o centro, justamente por isso, né? O centro da ferida é onde tem mais tecido lesionado. Vocês estão entendendo? Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Tá tudo ok? Tudo certinho? Tudo alright, gente? Alguma pergunta Tudo até certo. aqui? Então, a gente tem a cicatriz parcial, né? A ferida parcial e a ferida total. Vai depender do grau de comprometimento do tecido lesionado para que a gente entenda como que vai ocorrer esse processo de cicatrização. Quando ocorre só parcial da derme, como por exemplo a queimadura de segundo grau, a cicatrização ela vai ser praticamente imperceptível porque a gente tem ainda anexos na pele. A gente tem tecido epitelial vizinho saudável para auxiliar nesse processo de cicatrização. Quando a gente já tem uma ferida de espessura total, em que toda a derme foi comprometida, que o tecido subcutâneo ou os tecidos mais profundos, como músculos, eles são comprometidos, a cicatrização vai ser mais difícil e ela vai precisar passar por todos os processos de cicatrização. Esse processo de reepitelização que tem na cicatrização parcial, no processo de cicatrização de uma ferida parcial, eu já quase não vou conseguir ter numa ferida de espessura total, porque eu não vou ter anexos da pele suficiente para me auxiliar nesse processo de cicatrização. Ok? Posso passar? Então vamos voltar. Tá, gente? Então, a cicatrização, ela também vai depender de vários fatores aí, né? Que vão influenciar para que ela ocorra em todas as suas fases ou não. Então, dentre eles, a gente tem a localização, né, anatômica, o tipo de pele desse paciente, a raça desse paciente. A gente sabe que uma pele
mais escuro, uma pele negra, preta, produz muito mais melanócito do que uma pele branca, né? Tem muito mais colágeno, muito mais fibroblastos. Então, o processo de cicatrização ele pode ser melhor por isso, mas em compensação pode estimular uma cicatriz queloidiana ou uma cicatriz hipertrófica, né? A técnica cirúrgica utilizada também, se essa ferida for com técnica cirúrgica, né, também vai influenciar nesse processo de cicatrização. Então, a cicatrização aí, em um mesmo indivíduo, né, ele pode variar se a ferida vai ocorrer, por exemplo, no bebê, digamos, num feto, num recém-nascido ou no indivíduo adulto. A gente sabe que o processo de cicatrização ele vai influenciar de uma criança para o idoso, né? O idoso ele tem a pele mais ressecada, com menos colágeno, com menos elastina. Então, esse processo de cicatrização ele vai ser muito mais difícil do que num bebê, do que numa criança. Então, aí, alguns autores, eles consideram 3 estágios, né, no processo de cicatrização. Então, existem diferentes classificações didáticas que a gente utiliza aí até para facilitar o entendimento, né, o nosso entendimento. E esse processo ele é totalmente dinâmico. Algumas fases, elas acabam acontecendo no mesmo tempo. Vocês vão ver que outros autores, eles colocam a primeira fase como fase de coagulação, e ela acaba acontecendo concomitante ao estágio inflamatório. Então, existem alguns autores aí que vão considerar essas três fases no processo de cicatrização, que é o estágio inflamatório, o de proliferação, e finalizando aí com o reparo, né, que é o estágio de remodelação, que vocês vão ver que tem a contração da ferida, tem várias outras fases que vão acontecer concomitantemente a essas 3 fases aí. E aí outros autores eles já vão classificar uma forma mais completa e vão dividir o processo de cicatrização aí em 5 fases principais, que é a coagulação, a inflamação, a proliferação, a contração da ferida e a remodelação. Então, como eu já falei, em um determinado período de tempo, as fases vão se coincidir e vão acontecer simultaneamente, permitindo assim o sucesso da cicatrização. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a fase inflamatória, em que vai acontecer a fase de coagulação, ela vai pegar também uma parte da proliferação, que é onde vai acontecer o processo aí de angiogênese. E a fase de remodelação, ela vai pegar uma fase também da proliferação. Então, essas 5 fases, ou 3 fases, vai depender do autor, a gente vai ver as 5 fases aqui nessa aula, elas vão ocorrer concomitantemente em determinados momentos. Então, a primeira fase a gente chama aí de fase de coagulação ou plaquetária. O próprio nome dela diz, gente, ela vai fazer uma coagulação, ou seja, é como se ela quisesse impedir o extravasamento de sangue, a hemorragia, tá? Então, é o início imediato após o surgimento de uma ferida. Então, é nessa fase, gente, que vai depender da atividade plaquetária e da cascata de coagulação, tá? Então, vai ocorrer uma complexa liberação de produtos, de substâncias. Então, vão ter substâncias aí vasoativas, né? Por exemplo, proteínas adesivas, os fatores de crescimento, as proteases. E essas substâncias aí, elas vão ser liberadas e vão ditar aí o desencadeamento das outras fases. Então, durante a primeira fase, vai ocorrer a hemostasia, tá? Que é a migração dos leucócitos e o início da cascata de reparação tecidual. Basicamente, gente, na hemostasia, o meu objetivo é impedir a hemorragia, é impedir que esse sangue ele extravase para o meio extracelular.
Então, eu vou fazer uma coagulação, justamente como se eu quisesse fazer uma vasoconstrição daquele sangue. Isso daí vai cair na prova, tá? É como se eu quisesse fazer como se o organismo fizesse uma vasoconstrição daquele extravasamento de sangue, justamente para que não ocorra uma perda de sangue muito exagerada. Tá? Então, inicialmente, em resposta aí aos agentes inflamatórios, vai ter uma diminuição do afluxo sanguíneo pela vasoconstrição. E aí, com o extravasamento de sangue dos vasos lesionados, né, as plaquetas vão ser ativadas pelas substâncias da matriz extracelular, que vai envolver aí o endotélio, fazendo com que tenha um início do processo de adesão e agregação celular. E essa fase vai depender da atividade plaquetária e da cascata de coagulação, no caso, ainda falando da hemostasia, tá? Que a hemostasia, gente, ela vai acontecer durante o processo de coagulação ou plaquetária. É a mesma coisa, coagulação e plaquetária só difere aí os nomes. Pode chamar de coagulação ou de plaquetária. E a hemostasia, ela é uma fase, ela é um fenômeno, na verdade, que vai ocorrer dentro dessa fase de coagulação. Então, após um dano celular, as alterações nas células endoteliais, a ruptura aí, dos vasos sanguíneos e o extravasamento de seus constituintes incitam os compostos vasoativos. E aí vai promover uma vasoconstrição imediata, como eu já falei para vocês, que tem como objetivo principal reduzir a perda de sangue, né, para o espaço extracelular. Então, resumindo, a hemostasia é um fenômeno que vai estar dentro desse... Deixa eu mostrar aqui minha carinha. Então, resumindo aí para vocês, a coagulação ou plaquetária, ela é a primeira fase do processo de cicatrização. E dentro dessa fase de coagulação ou plaquetária, a gente vai ter um fenômeno que se chama hemostasia, que tem como objetivo maior reduzir a perda de sangue para o espaço extracelular. Então, ela vai ter compostos vasoativos para promover aí uma vasoconstrição imediata. Quando a gente se fere, quando a gente se corta, o nosso sangue não fica duro, vocês percebem que ele seca? É justamente isso, como se fosse a nossa coagulação fazendo o fenômeno da hemostasia para reduzir uma possível hemorragia, um possível extravasamento de sangue para o meio extracelular. Entenderam? Entenderam, gente, essa primeira fase? Na verdade, a primeira fase não. Vocês entenderam esse fenômeno de hemostasia? Tá ok? Tá. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Então, aí, uma cobertura, né, primária composta por fibrina, que no caso é esse coágulo, por isso o nome coagulação, vai restabelecer a hemostase e fornecer aí um ambiente para que as plaquetas secretem os fatores de crescimento, né, que a gente chama de FCS, as citocinas e os elementos da matriz extracelular. Então, foi o que eu acabei de falar. Na hemostasia, eu vou ter uma cobertura, né, de fibrina, que no caso vai formar esse coágulo, com o objetivo de ocasionar uma vasoconstrição para que não haja o extravasamento de sangue para o meio extracelular. Então, o coágulo formado vai atuar aí na coaptação, na verdade, das bordas da ferida e vai minimizar a perda de sangue dos fluidos. Protege aí, no caso, o organismo contra as penetrações de agentes exógenos. Quando eu falo de agentes exógenos, eu estou falando de vírus, bactérias, fungos que podem piorar o processo de cicatrização.
e aí vai disponibilizar uma matriz provisória para o início da organização da ferida. Então, os mediadores, na hemostasia, né, os mediadores do processo aí inflamatório, vocês vão ver que tem uma fase que é a fase inflamatória, ela ocorre praticamente no mesmo processo, no mesmo momento da fase de coagulação. Então, os mediadores do processo inflamatório vão recrutar os macrófagos e os neutrófilos, que vão secretar diversos fatores específicos e que regem aí as fases seguintes do processo de reparação tecidual. Tá? Então, a próxima fase, como eu já falei, é a fase de inflamação ou a fase inflamatória, que vai estar intimamente ligada à fase anterior, no caso, a fase de coagulação. Elas ocorrem praticamente juntas, então, só para vocês entenderem o porquê divide. Coagulação é a primeira fase, porque ela vai ocorrer o processo de hemostasia, em que há uma vasoconstrição para que não haja o extravasamento de sangue, tá? Então, a fase inflamatória, ela ocorre praticamente no mesmo momento da fase de coagulação. Então, a inflamação, aí, ela depende, além dos inúmeros mediadores químicos, ela vai depender também das células inflamatórias, como os leucócitos. A gente sabe que os leucócitos são muito importantes para esse processo de cicatrização, né, para esse processo inflamatório. Então, são os leucócitos polimorfonucleares, os macrófagos e os linfócitos. Os leucócitos polimorfonucleares, eles ficam pelo período que varia de 3 a 5 dias e são eles os responsáveis pela fagocitose das bactérias, ou seja, eles vão retirar, eles vão limpar aquelas bactérias, eles vão matar aquelas bactérias para que elas não se proliferem, podendo ocasionar em um processo infeccioso, dificultando o processo de cicatrização. Os macrófagos são células inflamatórias, né, mais importantes dessa fase aí, e ela vai permanecer do 3º ao 10º dia do processo de cicatrização. Ela também vai fagocitar as bactérias e ela vai direcionar aí o desenvolvimento do tecido de granulação, ou seja, a gente já está indo para a próxima fase, que é a fase de granulação. E ela tem uma alta atividade fagocitária dos macrófagos, que vai ser observada sempre após o trauma. E aí a gente tem os linfócitos. Alguém quer falar? Priscila? Quem quer falar? Acho que era a Aline. Quer falar, Aline? Tá. Não, professora, não era ele, não. Ah, tá. Então, vamos lá. Os linfócitos, eles vão aparecer na ferida em aproximadamente uma semana. O seu papel ainda não é bem definido, tá, gente? Mas alguns autores, eles dizem que como eles têm linfocinas, eles também vão ter uma influência muito grande sobre os macrófagos. Então, eles também podem fagocitar aí as bactérias, as células mortas. Então, além das células inflamatórias e dos mediadores químicos, a fase inflamatória conta com um importante papel da fibronectina, tá? Que assim, a fibronectina, gente, ela é sintetizada por várias células aí, como os fibroblastos. A gente sabe que o fibroblasto, ele é rico em colágeno e elastina, daí a importância dele nesse processo de cicatrização. A fibronectina, ela também é sintetizada pelos queratinócitos, pelas células endoteliais, e essa fibronectina, ela acaba aderindo, né, à fibrina, né, além de aderir também ao colágeno, à elastina e a outras células também que são importantes aí no processo de cicatrização. E ela vai funcionar como uma cola, tá? Tipo, para consolidar mesmo o coágulo de fibrina, ocasionando aí aquele processo de cicatrização mais rápida, que eu falei para vocês, aquele processo de coagulação mesmo do sangue, tá? E essas células, elas são muito importantes aí como componente, né, nesse processo de cicatrização da matriz extracelular.
E a fase da proliferação, ela vai ser dividida em 3 subfases aí, e ela vai ser responsável pelo fechamento da lesão. Então, as 3 fases que a gente tem, a reptilização, a formação da matriz e a angiogênese. Então, gente, na reptilização, tem a migração dos queratinócitos, né, não danificados, das bordas da ferida e dos anexos epiteliais. E aí, quando a ferida ela é de espessura parcial, apenas as margens, né, vão influenciar para esse processo de cicatrização, se ela for de espessura total. Se ela for de espessura parcial, tanto os anexos quanto as células epiteliais, elas vão influenciar no processo de cicatrização. Se ela for de espessura total, somente as bordas da ferida vai ser influenciada por esse processo de cicatrização. E aí os fatores de crescimento, né, são os prováveis responsáveis aí pelos aumentos das mitoses e da hiperplasia do epitélio. E as feridas superficiais abertas e ressecadas reptilizam mais lentamente do que as ocluídas. Então, eu preciso manter essa ferida hidratada, eu preciso induzir uma hidratação a mais para essa paciente para facilitar esse processo de cicatrização. Eu já conversei com vocês sobre o pé diabético, que é muito difícil a cicatrização, porque é uma pele extremamente ressecada, com baixo colágeno, baixa elastina. Então, para eu ter um cuidado, para eu prevenir uma possível ferida, ou para eu tratar uma ferida de um paciente que é diabético, eu preciso sim manter essa ferida ocluída, manter essa ferida hidratada, para facilitar esse processo de cicatrização, justamente no processo de proliferação, tá? Na fase de proliferação, que é no momento da reptilização. Então, a subfase reptilização que ocorre no processo de proliferação, na fase de proliferação, ela precisa que essa pele esteja hidratada. Então, eu preciso ocluir essa ferida para facilitar o processo de cicatrização. Entenderam? Tá tudo certo? Entra. Ok. Então, a segunda subfase da fase de proliferação é a formação da matriz, tá? Então, essa segunda fase aí, ela vai incluir a fibroplasia, né, e a formação da matriz, que vai ser muito importante na formação do tecido de granulação, tá? Então, essa coleção aí de elementos celulares, incluindo fibroblastos, células inflamatórias e os componentes neovasculares, e os componentes também da matriz, como a fibronectina, a glicosaminas glicanas e o colágeno. A formação da matriz, que também está dentro da proliferação, né? Essa segunda fase que a gente acabou de ver. A formação do tecido de granulação vai depender do fibroblasto, né? Que é uma célula crítica nessa formação da matriz aí. E longe de ser apenas um produtor de colágeno, o fibroblasto também vai produzir elastina, que eu já falei para vocês, a fibronectina, que a gente já falou da importância, que ela vai funcionar como uma cola para facilitar o processo de cicatrização, as glicosamina glicana e as proteases, tá? E essas proteases aí, elas são também responsáveis pelo desbridamento e remodelamento fisiológico. O desbridamento, gente, é a limpeza aí da ferida. Então, eu preciso limpar essa ferida, eu preciso fagocitar essas células mortas, esses agentes invasores, para que a ferida tenha algum processo de cicatrização. E aí a gente vai para a terceira subfase da proliferação, que é a angiogênese, que ela vai ser essencial aí para o suprimento de oxigênio e nutrientes para a cicatrização. Então, nessa fase da angiogênese, se eu não tiver oxigênio, eu não vou conseguir cicatrizar. Por isso que às vezes eu utilizo alguns recursos para oxigenar a cicatrização, porque eu sei que ela não está fechando. Então, eu já tenho que ver mais ou menos quantos dias esse paciente está,
para eu entender que ele está na fase da angiogênese. Se ele não está cicatrizando na fase da angiogênese, é porque ele não tem oxigênio. Então, eu vou induzir, eu vou oxigenar aquele tecido para poder melhorar o processo de cicatrização. Para eu melhorar a oxigenação, gente, eu também preciso melhorar a vascularização. Por quê? O sangue, ele tem muito oxigênio. Então, se eu não consigo ter muito sangue ali naquela região, na verdade, se eu não consigo ter muitos vasos sanguíneos, eu também não vou conseguir oxigenar aquele tecido para ele conseguir ter uma boa cicatrização. Então, inicialmente, aí as células endoteliais vão migrar para a área da ferida, né? E logo depois vai ocorrer a proliferação, por isso o nome dessa fase, das células endoteliais. E aí vai ter o acesso para as células responsáveis pelas próximas fases. E a gente tem a próxima fase, que é a contração da ferida. Então, se eu não tenho angiogênese, se eu não tenho oxigenação do tecido, eu também não vou conseguir ter a contração da ferida. E a contração da ferida, ele é um movimento centrípedo, ou seja, ele vai sempre ocorrer das bordas da ferida para o meio da ferida. Ela nunca vai fechar, gente, do centro para as bordas, nunca. Ela sempre vai fechar das bordas para o centro. Por isso que quando eu coloco o enxerto ele vem aqui no centro, porque as bordas, ela vai ser mais fácil de cicatrizar, porque ao redor dela eu tenho tecido sadio, eu tenho tecido oxigenado. Então eu consigo cicatrizar melhor do que um tecido que eu não tenho tanto tecido sadio por perto. Então, olha só, aqui é a ferida, aqui eu tenho um tecido com enxerto e o tecido sem enxerto. Eu consegui fechar mais rápido o que tem enxerto do que o que não tem, porque eu coloquei um tecido no meio dele, eu ocluí o meio da ferida para que as bordas conseguissem cicatrizar mais rapidamente, tá? Então, uma ferida aí de espessura total, ela tem uma contração mesmo quando há enxerto, que vai diminuir aí em torno de 20% do tamanho da ferida. Então, olhem a importância de um enxerto, seja ele biológico, seja ele não biológico, seja ele de origem animal, que é um xenoenxerto, seja ele de uma mesma espécie, o autoenxerto ou um homoenxerto, ele vai facilitar, assim, o processo de cicatrização. Vocês vão ter uma aula só de enxerto, tá? E em cicatrizes por segunda intenção, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a contração pode reduzir em 62% da área da superfície da ferida cutânea. Então, é muito importante o enxerto em uma ferida que está tendo dificuldade de cicatrizar. E a remodelação, que é a última fase, ela vai ocorrer no colágeno e na matriz e pode durar meses, vai depender do tipo de pele, da idade do paciente, se ele tem algum tipo de doença, de alguma patologia que interfere nesse processo de cicatrização. E ela vai ser responsável pelo aumento da força de tensão e pela diminuição do tamanho da cicatriz e do eritema. Então, olhem como várias fases ocorrem no mesmo momento, né? A fase plaquetária, a fase de coagulação, ela vai ocorrer da mesma fase da fase inflamatória, que vai ocorrer na mesma fase da proliferação, que vai ocorrer na mesma fase da contração da ferida, que vai ocorrer na fase da remodelação. Então, alguns momentos elas ocorrem de forma concomitante. Então, aqui eu tenho 3 fases, mas existem mais 2 fases, que é a fase de coagulação, que seria a primeira fase, e a fase de contração da ferida, que vai ocorrer entre a proliferação e a remodelação. Tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? Posso passar? Então, ainda falando sobre a fase de remodelação, né? As reformulações aí dos colágenos, né? Desculpa, há uma reformulação do colágeno,
há uma melhoria dos componentes das fibras de colágeno também, já vai ter uma reabsorção de água, então eu preciso manter essa cicatrização ocluída, eu preciso manter essa ferida, na verdade, hidratada. Então, tudo isso daí que eu acabei de listar, reformulação de colágeno, melhoria dos componentes das fibras de colágeno e reabsorção da água, vão ser eventos que vão permitir uma conexão que aumenta a força da cicatriz e diminui aí a sua espessura. A gente sabe que existe também, que é muito importante, a contração da ferida nesse processo de redução da espessura da cicatriz, da ferida, na verdade. Então, a neovascularização, aí a neovasculatura vai diminuir e tardiamente a cicatriz já vai ser considerada avascular. Então, uma cicatrização normal, ela vai ter aproximadamente 80% da força de tensão da pele normal. Ela não é volumosa e ela também vai ser plana. Caso ela seja volumosa e ela ultrapasse o limite da incisão da cicatriz, ela vai ser uma queloidiana ou uma hipertrófica. Então, muitas variáveis aí, tanto de ordem geral como de ordem local, vão influenciar aí nesse processo de cicatrização. A gente sabe que o processo de cicatrização, ele é complexo, né? Então, é fundamental uma completa e minuciosa anamnese desse paciente, para a gente poder avaliar todos os fatores que podem interferir nesse processo de cicatrização. E aqui a gente vai ver os fatores gerais que vão interferir no processo de cicatrização. Então, a gente tem a idade, quanto mais jovem, mais fibroblastos, mais colágeno, mais elastina ele vai ter e mais fácil vai ser o processo de cicatrização. O estado nutricional desse paciente, a existência de doenças de base como diabetes, alterações circulatórias, alterações de coagulação, arteriosclerose, disfunção renal, quadros infecciosos sistêmicos e o uso de drogas sistêmicas. Tudo isso pode interferir no processo de cicatrização. E existem também fatores locais que vão interferir na cicatrização. Então, a técnica cirúrgica, a formação dos hematomas, infecção. Então, a ideia é a gente não permitir que se instale algum tipo de bactéria ali. A gente sabe que esse paciente ele pode evoluir para sepse, então a gente precisa ter um cuidado com esse paciente. Vocês vão ver que existe o choque séptico, vocês vão ter uma aula só de choques. A reação de corpo estranho, né, que pode evoluir aí para infecção também, ou para rejeição desse corpo estranho. O uso de drogas tópicas, essas drogas tópicas, elas podem sim ser um tipo de curativo oclusivo e que vai ser um enxerto não biológico, né? E o ressecamento durante a cicatrização. Então, quanto mais ressecada tá essa cicatriz, mais difícil vai ser o seu fechamento. Quanto mais ressecada tá essa ferida, mais difícil vai ser o seu processo de cicatrização. E aí a gente tem 3 tipos de cicatrização, tá? A maneira pela qual uma ferida ela é fechada ou deixada fechar vai ser essencial para o processo de cicatrização. Então, gente, vai existir aí 3 formas pelas quais a ferida ela pode ser cicatrizada e vai depender da quantidade do tecido perdido ou danificado e da presença ou não de infecção. E aí a gente tem de primeira intenção, que praticamente não vai ter cicatrização hipertrófica ou queloidiana, a de segunda intenção e a de terceira intenção. A de primeira intenção, ela vai ocorrer quando as bordas da ferida são apostas ou aproximadas, vai ter uma perda mínima de tecido, vai ter uma ausência de infecção e um edema mínimo, e quando as feridas cicatrizam por primeira intenção, a formação de tecido de granulação ela não é visível. Então, gente, na cicatriz de primeira intenção é uma cicatrização normal. A ferida conseguiu se fechar em todo o seu processo de cicatrização, respeitando o tempo de cada um.
e aí vai ocorrer sem complicação nenhuma e vai ter um discreto tecido de cicatrização ou praticamente imperceptível. O de segunda intenção a gente também chama de granulação, tá? Então vai ocorrer a perda excessiva do tecido e uma presença de infecção. O processo de reparo vai ser mais complicado e demorado, porque muito provavelmente teve algum tipo de bactéria nele. E esse método de reparo vai ser também denominado de cicatrização por granulação, que eu acabei de falar, porque vai ter um abscesso e vai se formar brotos minúsculos chamados aí de granulação, como a gente vê nessa foto. O de terceira intenção, a gente pode até levar a necrose, é muito mais difícil, tá? A gente chama também de sutura secundária. E vai ocorrer caso uma ferida não tenha sido suturada inicialmente, e aí a ferida vai ter que ser novamente suturada. Às vezes acontece também de ocorrer a sutura, e aí aquele ponto se abrir, né? E aí vai ter que fazer uma nova sutura por cima daquela cicatriz. Isso aí vai ser feito pelo cirurgião, que após drenagem daquele material, né, daquele exudativo, faz a limpeza, faz o debridamento e aí sim vai promover a aproximação das bordas, podendo utilizar um enxerto. Intervindo aí no processo de cicatrização, os produtos para o tratamento de feridas podem ser reunidos em dois grandes grupos, agentes tópicos e os agentes curativos. Os agentes tópicos vão ser aplicados diretamente sobre a ferida, né, sobre o leito da ferida, ou destinados à limpeza ou proteção da área ao seu redor. Então, gente, tem várias formas da gente passar algum produto tópico nesse paciente. Nas bordas da ferida, manter essa ferida hidratada, utilizar pomadas que tenham uma base de ureia, uma base de colágeno, um antibactericida que tenha substâncias que sejam antibióticas, tá? Então, o recurso que cobre uma ferida, que no caso é um agente curativo, tem como objetivo favorecer o processo de cicatrização. Então, eu preciso ocluir aquela ferida, não somente passar o tópico ao redor daquela ferida, e sim, de fato, ocluir. Então, eu tenho também como objetivo proteger contra a agressão interna, manter essa cicatriz úmida. A gente já viu que em algumas fases, principalmente a fase de remodelação, ela precisa estar hidratada, ela precisa estar úmida. Então, quando eu tenho um agente curativo nessa ferida, eu vou mantê-la úmida, facilitando o seu processo de cicatrização e preservando aí a integridade da sua região periférica. Então, a gente precisa também avaliar a ferida. Vocês vão ver que a coloração da ferida, ela vai te dar em relação à gravidade dessa ferida. Então, só o diagnóstico preciso do tipo e o estágio da lesão vai permitir a correta tomada de decisão sobre as medidas a serem implementadas e os recursos aí que serão utilizados para auxiliar nesse processo de cicatrização. E nos Estados Unidos, a gente tem aí três principais formas de avaliar, que é a Red, a Yellow e a Black. A gente vai já ver. Então, nos Estados Unidos, têm sido desenvolvidos alguns sistemas que auxiliam os profissionais nesse processo de avaliação e facilitam aí a tomada de decisão sobre os procedimentos e os recursos a serem utilizados. Entre eles, tem vários trabalhos relacionados aí à utilização do sistema Red, Yellow, Black, né, que é o RYB, que é proposta por Kuzel para classificação de feridas que cicatrizam por segunda intenção. Tá? Então, essa avaliação só vale para feridas de segunda intenção. De primeira intenção, não, porque ela vai cicatrizar sem nenhum tipo de complicação. Então, segundo tal sistema, o RYB, as feridas são classificadas de acordo com a coloração, que frequentemente vai refletir o balanço entre os tecidos novos e os tecidos necrosados. A vermelha vai incluir sítios doadores de enxerto,
as feridas crônicas em cicatrização, em que vai predominar o tecido de granulação e o novo epitélio. E nesse tipo de ferida, o objetivo do tratamento vai ser favorecer o ambiente úmido, proteger os tecidos neoformados e prevenir a infecção. Então, se esse paciente ele tem uma ferida de segunda intenção e ela está com uma coloração vermelha, eu vou precisar prevenir que alguma bactéria se instale e sempre deixar aquele tecido úmido, né? Porque eu preciso favorecer o processo de reepitelização, o processo de cicatrização. A yellow ou amarela, ela vai apresentar um exudato. Os tecidos eles vão ser moles e desvitalizados, podem estar colonizados, ou seja, pode ter bactérias, fungos, o que vai favorecer aí a instalação de infecção. E nesse tipo de ferida, o objetivo é identificar e estancar adequadamente a presença de infecção. Então, na vermelha, eu ainda não tenho o processo de infecção. Eu quero prevenir que se instale algum tipo de bactéria. Então, eu preciso manter aquela cicatriz, aquela ferida úmida para facilitar o processo de cicatrização. Então, eu já posso ocluir aquela ferida com substâncias que vão acelerar o processo de cicatrização. Na amarela ou na yellow, eu já sei que pode ter a presença de bactérias. E aí eu já preciso identificar essa bactéria para tratar esse processo infeccioso e não permitir que se alastre aí o processo infeccioso. Na preta ou na black já tem a presença de necrose tecidual. Então vai ser preciso fazer um desbridamento daquela ferida, fazer toda a limpeza daquela ferida. Então vai ter aí uma desnaturação e o aumento das fibras de colágeno, a formação de escara, né? E o objetivo vai ser remover o tecido necrosado, que eu acabei de falar, do desbridamento, com a máxima brevidade, por meio do desbridamento. Então, é evidente que a coloração não constitui um parâmetro preciso de avaliação da ferida e não deve ser o único método de avaliação dessa ferida. Normalmente, as feridas elas vão apresentar combinações de diversas colorações de acordo com a profundidade da lesão, das terapias que estão sendo utilizadas e das condições locais e gerais da pele do paciente. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então, vou voltar. Então, o que eu tenho na primeira fase, que é a fase de coagulação? Eu tenho uma vasoconstrição com o objetivo de impedir que haja uma hemorragia, um extravasamento de sangue para o tecido extracelular. Então, eu faço uma coagulação daquelas células, tá? Daquelas células não, do sangue, daquela ferida que o tecido acabou de ser lesionado. Essa é a fase de coagulação, tá? A fase inflamatória, que é a segunda fase, que ocorre basicamente no mesmo momento da fase de coagulação, é quando eu já tenho algumas células de defesa que acabam migrando para lá, como os leucócitos, os linfócitos, os macrófagos, com o objetivo de reparar, de fato, aquela ferida, de reduzir esse processo, né? Então, a gente chama aí de processo inflamatório. O processo proliferativo, que é onde já vai ocorrer aí a angiogênese, eu já vou precisar de oxigênio para aquela fase, para nutrir os tecidos, para ocasionar a contração da ferida, que já vai ser a minha quarta fase. Então, no processo de proliferação, eu já preciso ter um tecido de granulação, que é como se já fosse aquela minha crostazinha formando uma nova pele. A contração da ferida é exatamente esse fechamento. É quando eu já quero reduzir
o tamanho daquela minha ferida para que haja o remodelamento. No remodelamento, a gente já tem uma reorganização das fibras de colágeno e elastina, que é justamente, pode acontecer aí por meses, que é justamente já o fechamento total daquela ferida. E é o que vai me gerar a cicatriz. Pode ser uma cicatriz normotrófica, uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz atrófica ou uma cicatriz queloidiana. Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho outra coisa. Entendeu? Deu para entender? Tudo certo. Tudo certinho? Mais alguma pergunta? Então, aqui, coagulação é a hemostasia, quando eu quero impedir o fluxo sanguíneo, que esse fluxo sanguíneo saia pelo meio extracelular, então eu quero impedir uma possível hemorragia. Então, eu tenho aí um coágulo, uma formação de coágulo, para que não haja esse extravasamento de sangue. A inflamatória, que eu já vou ter várias células inflamatórias, como os leucócitos, os macrófagos, tá? Então, eu já vou ter aí a fagocitose das células mortas, de possíveis bactérias, de agentes exógenos, tá? E aí depois eu vou ter já a proliferação, que vai ter a reptilização, a formação de matriz, e a angiogênese, em que eu já preciso de oxigênio, ou seja, eu já vou estar formando aquela capinha de uma nova célula, eu já vou estar reptilizando o meu tecido. Então, eu tenho, sim, queratinócitos, eu tenho colágeno, eu tenho elastina, eu tenho fibroblastos, tá? O processo de angiogênese, que eu falei para vocês, a contração da ferida, que já é esse movimento centrípedo das bordas para o centro, e já o processo de remodelação, que pode ocorrer por anos, em que eu tenho muito colágeno e muita elastina, que é onde vai ocorrer o meu processo de fechamento total da cicatriz. Deu para dar uma resumida? Entenderam? Sim, professora. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não. Não? Estamos Não, ok? Gente, na sexta-feira, na aula de prótese e órtese, na prática de prótese e órtese, a gente já vai ver mudança de decúbito, transferência de decúbito, e eu preciso que quem não terminou a ficha de avaliação de cadeira de rodas leve, tá? E eu quero que vocês pesquisem sobre os testes de equilíbrio de paciente cadeirante. Tudo bem? Sim. Ok, então. Beijos e até sexta-feira. Professora, a senhora vai Oi. fazer a chamada por aqui? Não, Ou eu consigo a chamada quando eu vou baixar o vídeo de vocês, que eu tenho a listagem dos participantes. É porque a Amanda pediu para avisar a senhora que a internet dela estava muito ruim, então ela entrava e saía. Eu não sei se vai aparecer aí. Tá, não tem problema. Tá? Eu vou ver. Tá bom, Tá então. bom. Obrigada. Obrigada, amor. Beijo. Professora, Oi. só uma situação. No caso, se eu não conseguir ir na aula